Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o panorama mais completo de negócios da sua TV. Eu sou Bruno Meyer e vamos aos destaques da edição de hoje. Qual é a companhia no mundo com o melhor design? Na segunda parte da série de reportagens especiais em Berlim, na Alemanha, o Business conversou com o alemão Uwe Kremering, CEO do IF Design, uma das mais tradicionais premiações de design e inovação do mundo. Da Amazon à Microsoft, as empresas mais valiosas do planeta já perderam mais de $1 trilhão na Bolsa Americana em 2022 e o CEO do Google diz que a instabilidade econômica vai afetar o setor de tecnologia no curto prazo. A Apple começa estudos para deixar de depender tanto da China na produção de seus produtos, como o iPhone. Quais são os países cotados para aumentar a produção de todo o portfólio da gigante americana? E qual o motivo de o Airbnb, o famoso serviço de aluguel por temporada, planejar deixar as operações na China? Por que a Ford contratou 500 engenheiros no Brasil só este ano, mesmo com o anúncio de fechamento de fábricas da montadora americana aqui no país? Briga boa no setor automotivo. A alemã Volkswagen diz que vai passar a rival americana Tesla, de Elon Musk, nas vendas de carros elétricos e estipulou até o ano para isso acontecer. A Starbucks anuncia a saída da Rússia e fecha 130 lojas. Qual foi o acordo feito com os 2.000 funcionários da mais famosa rede de cafeterias do mundo? Híbrido ou presencial? Saiba o que rolou na reunião em Davos, na Suíça, entre os chefes dos maiores bancos do mundo sobre o futuro do trabalho. Fica ligado, o Business está no ar. E nós vamos direto falar dos grandes grupos de tecnologia que perderam mais de $1 trilhão na Bolsa de Valores americana neste ano. É muito dinheiro, né? A gente está falando de $1 trilhão. E eu estou falando das 5 principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos. A Alphabet, dona do Google, a Amazon, a Apple, a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, e a Microsoft, as chamadas Big Techs. Todas perderam muito em valor de mercado, principalmente em abril, um dos piores meses para essas companhias desde o início da pandemia, e seguiram perdendo no mês de maio. O colapso das companhias de tecnologia é visível quando se olha para a Bolsa de Nasdaq em Nova York, que inclui muitas dessas empresas de tecnologia. A Bolsa de Nasdaq caiu quase 30% até agora em 2022. O setor de tecnologia vem perdendo valor em bolsas ao redor do mundo desde a virada de 2021 para 2022, por conta principalmente da perspectiva de alta de juros nos Estados Unidos e em outros países, como forma de conter a inflação no mundo. Uma das maiores lideranças empresariais do planeta deu uma amostra sobre como o setor de tecnologia tem sido impactado. O CEO do Google, Sundar Pichai, falou nesta semana que a instabilidade econômica no planeta afetará o setor de tecnologia no curto prazo. Ele apontou a invasão da Ucrânia pela Rússia e o aperto monetário por bancos centrais em todo o mundo como preocupações. Diz ele que as economias tendem a ter ciclos e o setor de tecnologia tende a ter ciclos mais voláteis. Mesmo com essa projeção ruim nos próximos tempos, os investimentos seguem para algumas dessas empresas. Em abril, o Google anunciou planos de contratar 12.000 pessoas nos Estados Unidos neste ano, um aumento de cerca de 20% em relação ao ano anterior. Nas palavras do CEO do Google, a gigante americana continuará contratando e investindo no longo prazo. Geração de empregos, seja nos Estados Unidos, seja principalmente no Brasil, é sempre uma boa notícia quando falamos de contratações. E você sabia que mais de 90% dos produtos da Apple, como iPhones, iPads e laptops MacBooks, são fabricados na China por terceiros?
Essa é uma estimativa feita por analistas do setor que acompanham com lupa os passos da empresa que até poucas semanas atrás era a mais valiosa do planeta. Foi desbancada há pouco tempo pela petrolífera Saudi Aramco nesse disputado posto. E para diminuir essa dependência, a Apple deseja aumentar a produção fora da China e cita a rígida política de combate à Covid-19 de Pequim. A Índia e o Vietnã, lugares que já produzem uma pequena parte da produção global da Apple, estão entre os países que a companhia americana tem cogitado aumentar a produção. A Apple tenta diversificar a dependência da China desde antes de 2020, mas os planos foram complicados pela pandemia. Um dos maiores problemas para a Apple é a fraca reposição dos semicondutores, matéria-prima para fabricar os chips em escala para suprir a demanda alta pelos produtos da empresa. Os chips hoje são essenciais para a produção de um carro, a uma geladeira ou principalmente um celular, e é uma dor de cabeça não só para a Apple, mas para variados setores da indústria no mundo. A Apple, para se ter noção, deixou de produzir 10 milhões de iPhones em 2021 por conta da falta dos desejados chips. A Apple alertou em abril que os bloqueios na China ameaçam prejudicar as vendas em até 8 bilhões de dólares no trimestre atual. As restrições de viagens na China também reduzem o envio de executivos e engenheiros da companhia ao país, o que dificulta a verificação dos locais de produção presencialmente. A Apple teve o melhor resultado da história da empresa em um trimestre neste começo de ano, tendo os iPhones como grande destaque, com faturamento de 50 bilhões e meio de dólares, lembrando, em apenas 3 meses. O futuro a curto prazo é ótimo para a companhia, mas o fator China pode ser um empecilho para a gigante americana. E após um hiato de 2 anos devido à pandemia, as elites políticas e econômicas mundiais estão reunidas na cidade suíça de Davos para o Fórum Econômico Mundial. Um dos muitos encontros foi centrado em um tema que a gente discute muito por aqui também. Qual é o futuro do trabalho? Vai prevalecer o sistema híbrido ou todo mundo volta durante a semana presencialmente? O remoto tem chances de vingar para algumas categorias? Os chefes dos maiores bancos do mundo fizeram esse debate e o que se vê é que há ainda uma divergência sobre o futuro do trabalho, mesmo que muitos países tenham orientado as pessoas a retornarem às suas vidas normais. Richard Nord, presidente do Goldman Sachs, disse que 70% da força de trabalho do banco está agora normalmente no escritório em qualquer dia e esse número está subindo. Isso se compara a cerca de 80% ou 85% antes da pandemia. Ele enfatizou que a flexibilidade sempre fez parte da abordagem do banco, mas o escritório é onde as pessoas passam muito do seu tempo. O CEO do Credit Suisse, Thomas Gottstein, tem uma visão oposta. Diz ele que não há como voltar a ser como as coisas eram. Em contraste com o Goldman Sachs, Gottstein disse que o banco nunca voltará aos antigos 80%, 90% das pessoas no escritório. Cerca de 60% dos funcionários do Credit Suisse devem passar a trabalhar no escritório, embora o número atual é de 37%. É irrealista, diz ele, esperar que os funcionários retornem aos seus locais de trabalho em tempo integral. Essa é a visão do CEO do Credit Suisse. Já o CEO do UBS Group, Ralph Hamers, diz que 2/3 da força de trabalho provavelmente sempre trabalharão de forma híbrida, mas as equipes precisarão coordenar os horários em que podem estar juntas. Ele falou o seguinte: se você quer treinar, se quer transferir experiência, se quer planejar, então há um mérito em estarmos juntos. Mas isso não significa que você precisa estar no escritório todos os dias. Como se vê, a discussão é longa, mas foi um dos temas relevantes entre os executivos que estão reunidos na Suíça nessa semana. A Ford contratou 500 engenheiros no Brasil em 2022 e pode ter causado uma indagação para quem acompanha as últimas notícias da montadora no país.
Na semana passada, nós comentamos aqui no Business que a empresa vendeu a fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo, para uma construtora em um processo iniciado em janeiro de 2021, quando a companhia anunciou o encerramento da produção de veículos no Brasil para se tornar apenas importadora de carros no país. Mas a contratação por aqui tem uma estratégia global. A Ford vai manter o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento na Bahia. A unidade trabalha em conjunto com equipes dos Estados Unidos, onde também são desenvolvidos projetos de carros montados na Argentina e no México. Os 500 engenheiros recrutados se juntarão a outros 1.000 profissionais na área. O presidente da Ford na América do Sul, Daniel Justo, disse que a nova equipe, mesmo sem a produção de carros no Brasil, vai contribuir no desenvolvimento de produtos, patentes, tecnologias e softwares que ajudam a moldar o futuro da mobilidade. O setor automotivo, diz ele, vive um momento de transformação com a introdução de novas tecnologias, como a de carros elétricos e a mudança de hábito dos consumidores. E a Volkswagen acaba de dizer que planeja superar nas vendas de carros elétricos a rival Tesla de Elon Musk e estipulou até uma data, 2025, a briga vai ser boa. Quem fez essa declaração que pode mexer com o reinado de Elon Musk no quesito de veículos elétricos foi o presidente da montadora alemã, Herbert Diess, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Ele disse que atualmente a Tesla está realmente na liderança quando se trata de veículos elétricos e provavelmente também já é a empresa de carros mais digital do planeta. Porém, aí que está o porém, a Volkswagen deve ser capaz de criar um impulso no segundo semestre, já que a escassez de semicondutores está melhorando, disse o chefão da Volkswagen. Ele deu pelo menos uma boa notícia, né? Vai melhorar a falta e vai voltar a termos semicondutores no mundo. E a Uber passou a aceitar o Pix como forma de pagamento para viagens em todo o Brasil. Com o novo método, o pagamento será feito diretamente para a plataforma e não para o motorista. Desde o início de maio, a opção já está disponível para a maioria dos usuários e será expandida até o início de junho, com o objetivo de facilitar a rotina dos usuários. Ela começou a ser testada em novembro do ano passado em Curitiba e no Recife. E o Airbnb, o conhecido serviço de aluguel por temporada, planeja encerrar as operações na China. O motivo? O lockdown causado pela pandemia não mostra sinais de estar perto de terminar no país. Essa foi uma declaração de uma fonte ligada à empresa para a agência AFP. Na prática, a companhia não irá mais oferecer acomodações ou experiências na China, passando a se concentrar em ajudar a população local em seus planos de viagem para fora do país. O Airbnb foi fundado em 2008 em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, e entrou na China há 6 anos. Nesse período, reservou estadias em casas locais chinesas para cerca de 25 milhões de hóspedes. Segundo a companhia, a China representa um número ínfimo de seus negócios globais, cerca de apenas 1% dos agendamentos da plataforma nos últimos anos. A plataforma de aluguel por temporada espera que o turismo para fora da China, que crescia antes da pandemia, recupere-se à medida que as restrições diminuam. As reservas no Airbnb atingiram um pico no primeiro trimestre, de acordo com a empresa em um relatório recente, mencionando como motivo a demanda de viagens reprimida pela pandemia. E a escalada dos preços do combustível de aviação fez o presidente da Latam no Brasil, o Jérôme Cadier, rever todas as previsões, as projeções de crescimento de voos em 2022. Em entrevista ao Valor Econômico, ele falou que está voando menos do que imaginava em janeiro. Segundo ele, a onda da variante Omicron em janeiro e o avanço da cotação do petróleo no mundo, muito em reflexo à guerra russa na Ucrânia, levaram a companhia aérea a reduzir a projeção
de crescer até 15% nos voos domésticos este ano, na comparação com 2019, ano pré-pandêmico. No entanto, a expectativa é crescer entre 5% a 7%, pois ele vê um momento de recuperação e uma demanda longe do teto, apesar do aumento de tarifas. Ele comentou ainda que o preço do combustível faz a companhia aumentar o preço das passagens e reduzir a oferta de assentos. E pesam sobre o preço do combustível aéreo o aumento dos preços do petróleo e também, principalmente, a valorização do dólar e a baixa capacidade global de refino. As margens de ganho das companhias estão negativas, porque parte do voo parte do solo vendida ao preço anterior do combustível. Enquanto o preço do petróleo estiver nas alturas e o dólar também, não tem jeito, as passagens seguirão em alta. Mas tem uma notícia boa nessas declarações do Jérôme Cartier. A Latam deve contratar entre 1.000 e 1.500 pessoas até o fim do ano. E a rede de cafeterias mais famosa do mundo, a Starbucks, vai encerrar os negócios na Rússia e fechar 130 lojas após 15 anos no país, e tudo, é claro, em resposta à guerra, essa invasão infeliz na Ucrânia. A companhia, como tantas outras em diversos setores da indústria, já havia anunciado a suspensão temporária dos negócios em 8 de março. Na última semana, a decisão virou permanente. São 2.000 funcionários no país que continuarão a ser pagos pelos próximos 6 meses e receberão ajuda para encontrar novos empregos fora da rede, segundo a Starbucks. A companhia não comentou o impacto financeiro dessa medida, mas o mercado russo responde por uma parcela ínfima, pequena, das vendas. E o dono do Starbucks no Brasil vai assumir a rede de fast food Subway. A primeira medida é colocar o pé no acelerador e expandir o número de franquias no Brasil. A Subway já possui 1.600 lojas em quase todos os estados brasileiros. O Brasil é o 4º maior mercado da rede de fast food nascida nos Estados Unidos. Além da expansão, a nova liderança do Subway no Brasil quer criar novos formatos de lojas e inaugurar mais unidades, inclusive com lojas próximas uma das outras. O novo dono também é responsável pela rede de cafeterias Starbucks e ele não é um brasileiro, ele se chama Ken Pope, tem 37 anos, é um investidor americano que está no Brasil há 14 anos e decidiu ficar após uma visita ao país logo quando concluiu a universidade nos Estados Unidos. A fabricante de alimentos da Suíça, a Nestlé, comprou 100% da Pura Vida, marca de alimentos saudáveis. A Pura Vida produz alimentos orgânicos, naturais e à base de plantas, além de suplementos nutricionais sem inclusão de aditivos. Faturou quase 300 milhões de reais em 2021, com crescimento de 42% em um ano e hoje conta com 400 funcionários. E qual é a intenção disso? Uma das executivas da Nestlé no Brasil disse que esse é um passo para transformar a Nestlé cada vez mais numa empresa de nutrição. O valor da aquisição não foi revelado, mas isso mostra uma mudança evidente no perfil de uma parcela do público dessas grandes companhias que busca uma mudança de hábito com alimentos e produtos mais saudáveis. E acompanhe agora a segunda parte da série de reportagens especiais que nós produzimos em Berlim, na Alemanha. Nós estamos no lounge do IF Design aqui em Berlim, na Alemanha. O IF nasceu em 1953 em Hannover, naquelas famosas feiras de Hannover, para impulsionar a indústria alemã. Se expandiu pelo mundo e esse ano, na edição do IF Design Award, a gente teve a grata surpresa de ter vários brasileiros se inscrevendo. E o melhor de tudo é que um deles recebeu o troféu principal.
A HiLab, uma empresa fundada em 2016 em Curitiba, ganhou com um produto que digitaliza resultados de exames a quilômetros de distância do laboratório. Ou seja, você pode fazer exames numa comunidade indígena, colocar os resultados na nuvem e um resultado aparece em menos de 20 minutos para um laboratório. O produto já foi usado para mais de 1.400 cidades brasileiras, além de Portugal e no Reino Unido. O mundo inteiro criou produtos novos e inovações que mereceram o prêmio máximo em suas categorias. A Alemanha foi premiada praticamente pelas janelas panorâmicas de um trem da cidade alemã de Dresden. Com isso, famílias, turistas e moradores podem desfrutar de belas paisagens durante a viagem. Para nós da equipe do Business, a Holanda trouxe um dos produtos mais interessantes e úteis. De longe parece um alicate gigante, mas ele tem uma função muito importante. Sabendo da dificuldade que bombeiros têm para resgatar pessoas de veículos em acidentes graves, a ferramenta foi criada por uma empresa para ajudar bombeiros nesses resgates. O Japão foi representado pela Sony, que criou uma embalagem para fones de ouvido. O material é o que diferencia o produto, feito com papel reciclável, bambu e fibra de cana-de-açúcar. Ganhou destaque, sobretudo pela marca Comunicar, que está preocupada com o meio ambiente. A Coreia do Sul trouxe um novo aspirador de pó. Esqueça a limpeza interna com as próprias mãos. Esse aspirador tem uma seringa que comprime toda a sujeira. Dessa forma, a poeira é descarregada diretamente ao lixo, sem qualquer toque. Por enquanto, não há previsão de chegada ao Brasil. E dos Estados Unidos, um dos maiores vencedores foi a Apple, uma das empresas mais valiosas do planeta. O iPhone 13 foi um dos 3 produtos vencedores da empresa por conta do design da borda plana, estrutura de alumínio e a resistência à água. O produto veio disponível em 5 cores e com uma bateria que dura o dia todo. Nós conversamos com o presidente do IF Design, o alemão Uwe Kremering, sobre a importância do design para diversos setores da indústria no mundo. Uwe, my first question is... Minha primeira pergunta é: qual é a importância do design para a indústria como um todo? O design é crucial para o sucesso comercial da companhia. Ele tem importância crítica para a imagem da marca. O design pode produzir soluções criativas e também é importante para serviços e processos produtivos, para reduzir custos e gerar o melhor resultado. Por fim, o design também é importante para lidar com problemas ambientais e criar soluções que ajudem a reduzi-los. E agora sobre o talento dos brasileiros. Você vê alguma diferença entre os trabalhos vindo do Brasil comparado com os outros países? Podemos responder essa pergunta com base nos projetos no nosso banco de dados. Vemos que a criatividade no Brasil é extraordinária no nosso ponto de vista. Pode haver uma diferença na área da comunicação em relação à área de design de produtos. Na parte de comunicação, vemos muitas coisas de nível internacional, enquanto no design de produtos, só algumas marcas se destacam. Vocês receberam muitas inscrições de brasileiros nessa edição? Em 2022, recebemos 90 projetos de 50 companhias, o que nos deixa felizes porque conseguimos ter noção da situação econômica e do quadro da pandemia no Brasil em 2021 e 2022. Estamos orgulhosos e gostaríamos de agradecer a todos os participantes do Brasil. O prêmio IF é muito tradicional na Alemanha e ao redor do mundo. Como foi a evolução destes trabalhos de design em diversos países, comparando, por exemplo, de 10 anos atrás para hoje? A IF foi fundada em 1953. E um ano depois, houve o primeiro prêmio IF de design. O foco era mais em design de produtos. E hoje é diferente porque temos áreas de comunicação, UI e UX no prêmio.
Podemos dizer que, antigamente, o design era muito voltado a tornar produtos mais bonitos. Mas hoje, é um sistema holístico, incluindo marketing, vendas, produtos e engenharia. Esse foi o desenvolvimento mais importante a respeito do design. Yes. Antes das gravações, nós estávamos conversando sobre as maiores companhias do mundo, né? Por exemplo, a Apple valoriza muito o design dos produtos. Essa valorização por parte das grandes companhias é uma coisa recente ou é algo mais antigo? From the companies in the world. Se você levar o design a sério, você entende que o design é parte de uma experiência holística do usuário, que começa com desenhar um produto, mas também afeta os serviços. A Apple é um bom exemplo. Não é só criar um MP3 player, mas também como vender os arquivos em MP3. Se você dá ao design uma chance de se integrar como parte de um sistema holístico, é nesses casos que vemos mais sucesso. In your opinion, Na sua opinião, qual a companhia no mundo tem o melhor design? the best design? The company. É difícil dizer. No ano passado, nós tivemos 10.600 inscrições no nosso sistema. É difícil afirmar qual é a melhor. Nesse ano, eu pude observar coisas boas na área de áudio. Eu tenho experiência com áudio na minha carreira e, por isso, consegui mergulhar muito nos produtos da Apple. Então, posso dizer, sem dúvidas, que a Apple é muito forte em design. About this E, falando dessa edição, qual foi a maior surpresa entre as inscrições? of the works. É muito difícil nomear um único produto. Obviamente, o impacto ambiental e social está ficando mais forte. Então, tivemos muitos produtos no prêmio desse ano e também no ano passado, com foco em meio ambiente. Acho que essa é a maior surpresa. How do you define? E agora, como é que você define um bom design? Eu pergunto isso porque muitas pessoas na nossa audiência têm interesse em desenvolver produtos com um bom design. O que é, afinal, um bom What design? is a good design? Para começar, a AIF classifica os designs usando 5 critérios principais: formato, ideia, função, diferenciação e impacto. Com base nisso, tentamos mensurar os produtos a partir de uma perspectiva de design. É um bom princípio para comparar o produto A e o produto B em uma escala equilibrada. Para mim, pessoalmente, a maior questão é: esse produto me ajuda no dia a dia? Ser útil, para mim, é um ponto crítico no design. Muito bem, gostei dessa frase. Design bom é design que é útil para a vida das pessoas. Essa foi a segunda parte da série de reportagens especiais que nós do Business produzimos em Berlim, na Alemanha. E o cantor americano Justin Timberlake vendeu os direitos de seu catálogo de músicas para um fundo de investimentos Hipnose Song Management, apoiado pela Blackstone. E com isso eu encerro o Business dessa semana. Muito obrigado sempre pela sua companhia. A gente volta no próximo final de semana. Até lá, tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.